E fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para passar o conteúdo de Lei de Improbidade Administrativa, obviamente de Direito Administrativo, focado na prova da Polícia Penal do Espírito Santo, bem como da prova do IASES, que vão ser aplicadas as duas pela banca IDCAP, ok? Quero apontar os principais pontos que nós temos dentro da Lei de Improbidade Administrativa, essa nova lei de 2021. Alguns mnemônicos, algumas dicas que acredito que são essenciais para fazer essa matéria, resolver as questões da matéria de direito administrativo dessa banca, até porque é uma banca que não tem muitas questões, tanto de direito administrativo, constitucional e penal, que são matérias que a gente vai encontrar na prova da Polícia Penal, como também no IASES. Eu acredito que a segunda coisa que você tem que saber de propriedade administrativa é o que trata essa questão. Então, o que que é a primeira coisa? Vou abrir o Google Docs aqui para a gente se organizar melhor. Primeira coisa é você saber que improbidade administrativa vai causar, eu gosto de usar esse mnemônico aqui, Sir ou Sir PS. O que é isso? Suspensão, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, indisponibilidade dos bens. Obviamente, a indisponibilidade não vai, por exemplo, a título de multa para garantir uma multa civil ou penal que o agente for condenado. Vai só para garantir o ressarcimento integral. Obviamente, o R, então, ressarcimento, ressarcimento ao erário, é, sem prejuízo, sem prejuízo de ação penal cabível, e o P é perda de função pública. Perda de função pública. Aí você perguntar: "Tá, mas reitera, por favor, o que que é isso?". Tudo isso é o que os atos de improbidade administrativa podem gerar, os efeitos. Tendo isso em vista, ou seja, enriquecimento ilícito, qual vai ser a consequência? Suspensão dos direitos políticos, disponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, mesma coisa nos atos que atentam contra o erário. Mas enfim, cada um vai ter as suas especificidades, beleza? Enriquecimento ilícito, como que eu gosto de fazer esse mnemônico? Eu pego enriquecimento ilícito e pego eh, atos que atentam, atos que causam prejuízo ao erário. Atos que causam prejuízo ao erário. Qual que é o macete aqui? Decorar número. Por quê? Como é que eles vão se diferir? O enriquecimento ilícito, 14 anos, até 14 anos, perdão, até 14 anos até 14 anos de suspensão dos direitos políticos. Dos direitos políticos. Como é que isso se difere nos atos que causam prejuízo ao erário? A única diferença aqui é que em vez de 14 anos, aqui vão ser 12 anos. E por que que o número é muito importante? Porque esse mesmo 14 anos é até 14 anos também sem receber benefícios creditícios fiscais do Estado. Até 14 anos de suspensão, até 14 anos de suspensão dos direitos políticos e, ao mesmo tempo, sem receber, botar só benefícios. Benefícios. Nossa, ben- benefícios do Estado. A mesma coisa embaixo. Os atos que atentam contra, contra o erário, que vai ser também 12 anos sem você receber nenhum benefício do Estado. É um benefício de crédito, fiscal do Estado. E, por fim, obviamente, estou apontando as três consequências mais importantes, que é a perda de função pública. Perda de função pública. Que é o que você precisa saber, basicamente, para responder essa questão. O que que ele vai falar? Nos atos, no caso, os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, a sanção é perda dos valores acrescidos ilicitamente, perda de função pública, suspensão de direitos políticos até 10 anos.
é sempre no número que ele vai tentar te pegar. Beleza? 10 anos? Não, a gente viu 14 anos. É só você decorar 14 enriquecimento ilícito, 12 atos que causam prejuízo ao erário. Muito fácil. Beleza? Então, pô, putz, só de bater no número a gente sabe que essa questão tá incorreta. Você já pode cortar número um. Caramba, não tô conseguindo cortar. Enfim, eu não tô conseguindo cortar, mas a um já tá. O que tem a um já tá eliminado. No caso, dos atos que causam improbidade de improbidade contra o erário, acusação, 12 anos, beleza? Ó, 12 anos. Os atos que causam prejuízo ao erário. Desculpa. Ah, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público. A mesma coisa que falamos também ali. Proibição de contratar com o poder público para receber o quê? Benefícios e incentivos fiscais em até 12 anos também. O mesmo prazo que você tiver para suspensão dos direitos políticos, você vai ter também né, nessa proibição de receber benefícios do Estado. Certo? Então, obviamente, não achamos nenhum erro. Agora, no caso dos atos que atentam contra os princípios, a sanção é multa civil de até 24 vezes a remuneração percebida do agente. Beleza? E não pode contratar do poder público benefícios por até 4 anos. Perfeito, é isso mesmo. Tanto é isso que é só a gente colocar aqui, ó, atos que atentam contra os princípios, correto? Atos que atentam contra os princípios. A gente só copia e cola porque é literalmente a mesma coisa. Beleza? Muito simples, muito simples. Aqui a gente não vai encontrar um adendo muito importante, suspensão de direitos políticos e perda de expansão pública. Show de bola. Beleza. Assertiva 2 e 3 corretas. É só marcar. Ixi, tá bugado, hein? Deixa eu dar um restart na questão. 2 e 3, beleza. Letra E, alternativa correta. Galera, eu acredito que você, tendo isso aqui na sua cabeça, você já consegue matar bastante questão. Você sabendo as consequências dos atos de improbidade administrativa e também sabendo essas diferenças. Por que que eu não vou escrever que vai causar a indisponibilidade dos bens, que vai causar todas as outras consequências? Porque é o mesmo. A mesma coisa que tem nos atos que importam enriquecimento ilícito e tem nos atos que causam prejuízo ao erário, eu não coloquei. Coloquei as diferenças que são geralmente as mais cobradas nas provas. Outro adendo muito importante, que eu já vim falando nos vídeos anteriores, em relação a este tipo de questão, em que a banca coloca várias assertivas e você tem que identificar se a assertiva é correta ou incorreta. Aí ele coloca lá na opção afirmativa um, 2, 3, 3, 4, 5. Esse tipo de questão muito comum nas provas da IDCAP. Então, ficar atento e resolver principalmente este modelo de questões, beleza? E pessoal, por fim, tem um tipo de questão e é possível que seja cobrado nessa matéria de improbidade administrativa, que em outras bancas, em regra geral, é o que mais cai, porque é o que mais consegue dificultar a vida do candidato. Por quê? É saber se o ato é de enriquecimento ilícito, se o ato causa prejuízo ao erário, se o ato atenta contra os princípios, porque tecnicamente seria meio que infinitas possibilidades. Só que existe um macete para você identificar se o ato é enriquecimento ilícito, se o ato atenta contra o princípio, de uma maneira muito, muito simples, muito simplória, de modo que você nem precisa ler o resto das alternativas e da frase. Qual que é? Ler os verbos. Você tem que ver conceder, realizar, perceber, permitir. É isso que você vai olhar o verbo. O que que ele quer aqui? Vou dar um exemplo para vocês de como é fácil. Enriquecimento ilícito. Perceber. Não precisei nem ler o resto das alternativas. Só de ver a palavra perceber. Galera, eu vou ter que ir com vocês com um mnemônico que vai ajudar muito você resolver essas questões. Isso aí, saiu.
São 2 palavrinhas, cada palavra corresponde a uma modalidade, seja o enriquecimento ilícito, seja prejuízo ao erário. Enriquecimento ilícito eu gosto de usar apura, que é aceitar, perceber, utilizar, receber, adquirir. Prejuízo ao erário é sempre celebrar, conceder, realizar, frustrar, facilitar, doar, permitir. CRF, FDP. Beleza? Esses são os 2 mnemônicos, mas o que que isso vai te ajudar? Sempre quando ele for trazer uma possibilidade, a pessoa fez isso, tal ato de improbidade administrativa, ele vai usar um dos verbos que eu coloquei aqui para vocês. Você pode fazer centenas de questões como essas. Eles dão vários tipos de atos de improbidade e pede para você selecionar, por exemplo, enriquecimento ilícito. Se você decorar essa pequena lista, esse mnemônico de verbos, e você identificar qual que tem, o perceber. "Ah, achei perceber, enriquecimento ilícito", pronto, marcou. Você não precisa nem ler o restante das alternativas. Mesma coisa com prejuízo ao erário. Celebrar, CRF, FDP. Celebrar, conceder. Show? Outra distinção muito importante que você pode fazer: "Ah, fiquei na dúvida e esqueci qual é o verbo". Tá favorecendo o próprio agente, quem está fazendo a conduta, é enriquecimento ilícito. Tá favorecendo um terceiro, prejuízo ao erário. Outro ponto muito importante que eu já vi que estão cobrando, frustrar licitude de concurso, frustrar licitude de concurso e frustrar licitude de licitação. Se você for nessa regrinha que eu passei para vocês do frustrar, os 2 é prejuízo ao erário, mas não é, é a exceção. Frustrar a licitude de licitação, você está mexendo com dinheiro, então é óbvio que vai mexer com erário, prejuízo ao erário. Frustrar a licitude de concurso, você está mexendo contra princípio, você está mexendo contra a moralidade, artigo 37 da Constituição, ou seja, é ato que atenta contra os princípios. Beleza? Galera, dica bem rápida de direito administrativo, a parte de leis de improbidade administrativa. Isso aqui que eu passei para vocês, esse pequeno apanhado, é geralmente das matérias, dos conteúdos que mais caem nessa parte de direito administrativo, beleza? Eu acredito que eu tenha invertido a ordem do que eu passei, talvez eu tenha começado com isso aqui no vídeo e terminado com isso aqui, e eu fiz isso para dar mais dinamicidade, porque eu acredito que essa parte aqui é uma parte mais importante dessa parte da lei de improbidade administrativa. Mas enfim, eu espero ter ajudado. Valeu, se liga no canal aí e fui!